A segunda-feira tá braba, bebê tá braba, porque a minha tá braba. Eu sou Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e hoje não é por acaso que eu estou trazendo esse caso e inclusive não é por acaso que eu estou trazendo esses casos, porque nós também vamos ter hoje, eu não sei qual é a ordem que vocês vão assistir, mas teremos 2 vídeos hoje, porque também tem atualização do caso Henri Borel e sinceramente bem complicado. Bom, mas hoje eu vou trazer para vocês o caso da Rehtaeh Parson, que foi sim uma garota que marcou muito, principalmente as leis do Canadá em relação a atos cibernéticos. Então, essa foi uma moça que por 17 meses ela passou por vários procedimentos muito constrangedores e que simplesmente nem a polícia nem a sociedade tiveram qualquer piedade dessa menina. Então, gostaria de trazer essa história para vocês e mais. É bastante importante que vocês compartilhem isso com pais ou que também assistam com seus filhos, porque talvez essa mensagem ajude e ajude bastante, tá? Algumas palavras serão impossíveis de serem pronunciadas, porém, eu tenho a certeza de que eu tô falando com pessoas extremamente inteligentes, adultas e que sempre entenderam todas as formas que eu tento de, dar uma explicação aí boa para que todos entendam e a gente não acabe violando a política de nenhuma plataforma. Bom, desde já peço para vocês que deixem o like de vocês logo agora no começo do vídeo, bebês, é bastante importante, tá bom? Até pela distribuição do vídeo, principalmente hoje que nós vamos ter 2 e também fiquem comigo até o final, tá? Like dado, recadinhos dados, agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. No dia 9 de dezembro de 1995, na cidade de Halifax, na Nova Escócia, no Canadá, nasce então a garotinha Rehtaeh. E por que esse nome tão diferente? Porque a mãe dela, a Leah Parson, ela tinha uma sobrinha que acabou nascendo com o nome de Heather, que ela acabou soletrando ao contrário, e quando ela soletrou deu Rehtaeh, e ela achou esse nome bonito. Alguns anos depois, ela acaba conhecendo então o Glenn, que seria o pai da Rehtaeh. Os dois começam a ter um relacionamento e ela é engravida do Glenn, tá? Então a Leah fica grávida e a Rehtaeh vai nascer. Antes da Rehtaeh nascer, os dois já não estavam mais juntos, eles teriam se separado, porém eles continuaram amistosamente, convivendo assim com absolutamente tudo. Não tinha restrições entre eles, o pai acabou seguindo a vida, casou novamente. Porém, a Rehtaeh sempre foi a primeira filha e a separação não influenciou em absolutamente nada. Então foi um excelente exemplo também, de que você termina com um parceiro, mas você não se separa dos seus filhos. Então achei muito bonita a postura desse casal. Essa história ela é muito tocante em vários aspectos. Como uma filha primogênita, muito amada, muito querida, o Glenn levava ela para vários passeios. E nesses passeios ela sempre demonstrava o quanto ela amava a natureza, o quanto ela amava os animais, o quanto ela amava tudo que era vivo, e ela tinha uma vontade muito grande de crescer, ser uma veterinária, ser uma ativista dos direitos dos animais. Ela queria fazer diversas coisas e ele tem muita filmagem mostrando isso. Foram só 17 meses sofrendo, foram 17 meses de luta, onde uma família inteira sofre. Então isso é muito importante de ser colocado. O que vai acontecer com essa moça? Quando ela tinha 15 anos de idade, o que a gente acaba considerando ainda, eles consideram aí uma jovem, ou para muitos, principalmente para o pai e para a mãe, uma criança, ela ia bem no colégio, tá? Então não tinha nenhum tipo de problema no colégio, ia bem, as notas eram boas, sempre uma menina muito centrada. No começo ela era fechada com as pessoas, depois ela acabava se soltando, depois que ela se ambientava e tudo mais. E ela vai ter uma amiga chamada Lucy. E um dia, mais precisamente no dia 12 de novembro, um sábado, então 12 de novembro de 2011, num sábado, ela chega para a mãe e pergunta se ela pode dormir na casa dessa tal de Lucy. A mãe dela pega o telefone, porque pelo que eu entendi, a mãe dela era uma mãe bem assim, ficava ali, não diria rígida, mas uma pessoa que sempre conferia tudo, que eu acho que é o correto, você saber direito, das coisas. Ela liga para a mãe da Lucy. Quando ela liga para a mãe da Lucy e pergunta, fala, escuta, a minha filha vai dormir aí, tá tudo bem, não tem problema? Ela diz, não, ela vai dormir aqui, tá tudo certo. Só que não foi o que aconteceu.
Acontece que ambas as jovens, tá? Tanto a Rehtaeh quanto a Lucy, elas iriam a uma festa na casa de uns amigos do colégio, onde os pais não estavam em casa, então eles iriam dar uma festa regada a muita bebida alcoólica, né? Tendo em vista que todos eram ali menores, porque era o quê, gente? Era a galera do colégio, então foram fazer a famosa festa do pijama. Acontece que essa amiga fez uma coisa que acho que até essa história vai soar muito pessoal, por isso que eu queria que muitas pessoas de várias idades assistissem. Existem alguns casos em que a gente vai pegando, um caso muito famoso inclusive aqui no Brasil, de amigas, né? Que quando vê a situação pegar e que pode dar ruim para a amiga que está se prejudicando, elas vão embora e abandonam os seus amigos. Isso não é sinônimo de amizade. O que vai acontecer é que a Rehtaeh não bebia, a Rehtaeh não estava acostumada a beber. Então, naquele dia, simplesmente, os meninos tinham muitas garrafas de vodka e começaram a embebedar a Rehtaeh. No início, a Rehtaeh começou a beber porque ela estava querendo se enquadrar. Podia até já ter experimentado bebida alcoólica? Claro que poderia, mas naquela quantidade a coisa começou a ficar fora de controle. Ela perdeu até mesmo a consciência, ela não sabia nem quanto ela tinha bebido de vodka e eles começaram a tomar vodka pura. Quando a Lucy percebe que a Rehtaeh está bêbada, a Lucy sai e a Lucy sai sozinha e deixa a Rehtaeh na presença de 4 rapazes. O motivo pelo qual os 2 rapazes, vão ter 2 rapazes que não vão ser citados em momento algum em nenhuma fonte, não são assim, né? Não são citados, ninguém sabe. O fato é que ela vai ficar tão mal, mas tão mal assim, de perder a consciência, não conseguir ligar para casa, apenas com os 4 garotos na casa, e ela faz menção a vomitar, ela fica enjoada, ela quer vomitar. Um dos garotos pega ela, arrasta até uma janela e coloca a cabeça dela para o lado de fora para que ela não sujasse o tapete da casa. Nesse momento em que ele segura ela, então vamos imaginar uma janela, Rehtaeh está para cá, esse engraçadinho, ele encosta, né, no bumbum da Rehtaeh e quer fazer uma foto para dar a entender que ele estava fazendo algo mais com a Rehtaeh. E o outro idiota sentado, né, no sofá, simplesmente vai e bate essa fotografia. Não dava para ver nitidamente o rosto da Rehtaeh porque ela estava com a cabeça para fora, né, tentando vomitar. A questão é o seguinte, ele não para na vontade ou apenas no lúdico, ele simplesmente vai, baixa a calça da Rehtaeh e realiza ali o seu ato, que de forma alguma é um ato sexual, sabemos que o nome disso é outro, né? Começa com ex e termina com tupro. E aí o que vai acontecer? Ela vai, né, ali totalmente desacordada e totalmente... ninguém nem sabe se não batizaram, tá, a bebida dessa moça. Eu fiquei ainda pensando nisso. Isso é um alerta para você, quando sua mãe fala para você, não tome bebida aberta, toma cuidado. Assim, o que acontece? Ela estava totalmente fora de si e os meninos sabiam disso. Então, ambos se aproveitaram dela, não foi apenas um, foram os 2. Acontece que um ainda achou que poderia fotografar porque era divertido. Já são idiotas e quando bebem ficam muito pior. Só que a questão é o seguinte, quem vai passar toda a situação ruim não é quem fez o ato, não é quem praticou o crime, não é quem tirou a foto, mas sim ela que estava inconsciente, não sabia o que tinha acontecido e que acorda na manhã seguinte no meio da zona da festa e não tem ideia do que aconteceu. E aí o que acontece? Ela vai embora, tenta perguntar para as pessoas o que aconteceu, ninguém diz nada para ela, ela se dirige para a casa dela, não fala com a mãe, parte para o quarto, toma um banho, tentando se lembrar do que poderia ter acontecido. Alguns dias se passam, ela não lembra de absolutamente nada, pouquíssimos flashes, mas até então nada de natureza assim mais íntima, né? Diria até um pouco mais ofensiva ou criminosa, passou pela cabeça dela. Até que no dia 17 de novembro, quando ela vai para o colégio esse da comunidade dela, que era a comunidade de Coal Harbor, que ficava dentro de Halifax, o que vai acontecer é o seguinte, todo mundo da escola vai começar a criar, sabe aquele ar em que as pessoas sabem alguma coisa sobre você, aqueles risinhos de canto, né? Muita gente já passou por isso, né? Pessoas dando aqueles risinhos e colocando a mão na frente, tirando aquele sarrinho, e você não tem ideia de por que você até então
frequenta esse colégio, você tinha um tratamento ali com as pessoas, de repente as pessoas não te cumprimentam mais, começam a fazer, né, aqueles bochichos ali pelos corredores, ela não entende absolutamente nada. E o que estava acontecendo em 2011? O advento das redes sociais. Então, todo mundo na cidade, toda a Nova Escócia estava ali usando e abusando das redes sociais. Por que as pessoas estavam murmurando pelos corredores? Por que as pessoas estavam murmurando por todos os lugares e até em outros locais da cidade? Porque estes meninos, os meninos que teriam abusado dela, teriam feito isso enquanto ela estava totalmente sem condição de consentir, né, configurando isso em um crime que sabemos o nome. Eles tiraram aquela foto em que ela estava com a cabeça na janela e eles espalharam esse conteúdo por todo o colégio, via, né, obviamente, internet. Então, o que eles fizeram? Foram mandando para todas as pessoas a foto. E a foto era extremamente comprometedora. Você não precisava do rosto dela sorrindo com RG na mão para saber que era a moça. E todo mundo começou a fazer as piadas das mais baixas possíveis. Ela não tinha mais nome. O nome dela era Vá, né? E o resto é dia. Então, ela ficou numa situação dentro do colégio que simplesmente ela entrou em surto e ela não conseguiu ficar. Um dos garotos, no mesmo dia, quando soube que ela já tinha tido acesso, né, às informações, que ela já sabia que essa foto estava rodando, ele teria entrado em contato com ela e dito o seguinte: tá tudo bem? E ela colocou um kkk, ah, tá sim. E essa mensagem vai ser jogada contra ela. E o mais revoltante dessa história e de muitas outras histórias é que, na verdade, os garotos da escola não tiravam tanto sarro. Eram as garotas. As garotas que faziam da vida da menina um inferno, chegando até a perguntar para ela se ela tinha cobrado para fazer aquele ato. Ela entra em desespero, né, dentro do próprio colégio, aí a tia dela chama a mãe que estava trabalhando para poder, né, tomar conta da menina que está passando mal no colégio. Então ela busca a menina da escola, a menina está em surto, ela tenta entender o que está acontecendo, a moça não consegue falar. Rehtaeh tá lá, né, muito aflita porque ela está com medo primeiro porque ela mentiu para a mãe dela e segundo, ela estava com medo do que a mãe dela poderia pensar sobre o que aconteceu. Ela tinha ingerido bebida alcoólica, ela estava com aqueles caras e ela mal sabia o que contar porque ela não lembrava de tudo. Talvez depois do choque com a foto, algumas coisas tenham voltado à mente dela, porque ela se lembrava deles respirando no ouvido dela enquanto praticavam o ato. E ela conta isso para a mãe, mas ela conta isso para a mãe de uma forma assim, totalmente desesperada, do tipo, eu não sei a quantidade de bebida que eu ingeri, eu não sei o que pode ter acontecido, eu não sei o que mais pode ter acontecido. Eu me lembro de 2, mas eu não sei se tinham mais. Teve momentos que eu sei que tinham 4 pessoas no lugar. Então a mãe pergunta, cadê a sua amiga Lucy? Vocês estavam juntas, só que a Lucy foi embora, então a Lucy não sabia de nada. E também, se Lucy não tivesse ido embora, Lucy estaria ali assistindo também, porque para todos os efeitos, Lucy disse que foi embora e assim foi. E aí a vida da menina começa a complicar. A mãe conversa com o pai dela conversa com a filha sem o menor problema e eles dizem que vão superar juntos. Só que acontece o seguinte, ela não vai superar nada bem o que aconteceu. Dia após dia ela foi vivendo aquilo. As pessoas foram descobrindo o número de telefone dela, passando mensagens totalmente assim ofensivas para a Rehtaeh. Então a Rehtaeh não tinha nem a chance de poder ter um minuto de sossego. A mãe era um pouco mais combativa, pegava o número do telefone, ligava para as pessoas e tirava satisfação. Pegou a menina pelo braço já no dia seguinte, quando ficou sabendo, e levou para uma delegacia. E na delegacia, tomam o depoimento dela, ela entrega a foto, só que também precisa entregar ali as mensagens de celular para provar. E tinha a mensagem do celular de um tal de Josh Dunice, esse é o nome dele, um tal de Josh, que teria perguntado para ela se estava tudo bem. Ela colocou o kkk e disse tá, porque ela queria se livrar do cara, porque ela começou a se tocar que os meninos que tinham ficado com ela enquanto ela estava bebendo eram os meninos que estavam distribuindo esse material. Então ela começa a ficar nessas condições dentro do próprio colégio.
E aí nesse meio, né, nesse meio aí de campo, a mãe tenta dar forças para que ela consiga fazer toda a parte, né, de delegacia. Depois ela volta para casa, os meses vão se passando, a Rehtaeh não quer voltar para o colégio, então ela perde ali alguns meses de escola, até que a mãe decide que vai mudar ela de escola. Só que enquanto ela passa por um momento assim extremamente caótico na cabeça dela, que ela se tranca num quarto, ela começa a fazer coisas que não são legais, né, como por exemplo decidir sentir dor. E isso foi uma coisa que marcou muito o pai dela, então não foi uma coisa que aconteceu, né, simplesmente porque vai acontecer algo que de fato é fatal. Mas antes disso ela vai dando vários sinais. E aí é que a gente vê a dificuldade quando não se tem nenhuma preparação. Ninguém imaginou que uma coisa daquela fosse acontecer e que no primeiro momento a população se voltaria contra a Rehtaeh. A Rehtaeh passou a ser todo o exemplo negativo que se tinha na região. Porque uma pessoa decidiu pegar esse material, na verdade o material de uma menor de idade, e espalhar. Então um produziu e o outro distribuiu. Mesmo que eles não conseguissem provar o ato em si, isso sim era uma constante, existia uma prova, existia uma foto. E Rehtaeh sofrendo, até que o pai, né, não aguenta, tem um dia que ela tem, no dia que ele vê que ela tá tentando, né, se machucar e a coisa fica um pouco mais séria, ela é levada para um hospital. O que vai acontecer nesse hospital? Não tinha, por exemplo, um apoio psicológico ou psiquiátrico ali para aquela situação, então eles levam ela para uma sala onde tinham 2 enfermeiros e 3 enfermeiras, era um lugar onde eles iriam dopá-la, só que precisava que ela trocasse as suas roupas. E eles fazem ela trocar as roupas na frente dos enfermeiros. Gente, para uma pessoa que acabou de passar por uma situação dessa, você trocar de roupa na frente de 2 estranhos homens é muito complicado. E eles fizeram com que ela trocasse essas roupas. A mãe só foi saber disso alguns dias depois, quando ela sai desse lugar. E ela sai ainda pior. O pai, sem saber como ajudar, tentou procurar psicólogo, tentou procurar várias coisas, ninguém sabia lidar com esse tipo de trauma. Um colega vai e sugere que ele coloque ela numa clínica de reabilitação, né, de pessoas que estão ali tentando se livrar ali de algum vício, porque lá eles conseguem sempre bons psicólogos, terapia em grupo e que aquilo poderia ajudar ela. Ele vai até o local, estuda tudo que eles fazem de atividade lá dentro e no desespero para tentar impedir que ela fizesse alguma coisa contra ela, ele coloca ela na clínica de recuperação. Acontece que quando chega lá, é tudo misturado, homem, mulher, tudo misturado numa mesma sala. Tinha inclusive um dos garotos que tinha participado da tal festa, estava nessa clínica e ela teve que ficar frente a frente com este rapaz na hora da terapia em grupo. Isso teria piorado o psicológico dela ainda mais, até que o pai, né, depois que eles passam a proibição de alguns dias sem a família poder entrar em contato, ele vai até o lugar e fica sabendo, e assim ele tira a Rehtaeh de lá. Depois que ele tira a Rehtaeh de lá, eles redobram toda a segurança em volta da Rehtaeh, até que a Rehtaeh parece melhorar, né? Então, os jovens têm essa capacidade de superar um pouco mais fácil quando tem, é claro, o apoio dos pais. Então a Rehtaeh, ela começa a superar, né, esse trauma, ela começa a tentar se reerguer. Então é nesse momento que o pai vai lá e matricula ela numa outra escola que ficava até longe do local, mas ele não queria mais que ela fosse para aquele colégio que ela estudava, onde a foto foi distribuída. Então, quando ela chega no colégio, ela tá ainda meio peixe fora d'água. Só que o tempo vai passar. O tempo vai passar, ela vai começar a ver outras pessoas, conhecer pessoas novas. É quando ela vai conhecer a Bryony. A Bryony era uma garota também que era muito simpática, muito legal e que rapidamente as duas começaram a fazer algumas atividades coletivas, ali algumas atividades entre elas, né, e com outros alunos também. Só que elas começam a criar uma afinidade. E essa afinidade elas começam a levar para frente e acaba se tornando uma amizade. E a Bryony começa a trazer de volta para ela aquela sensação de amizade, de acolhimento, né? Juntamente com a mãe, com o pai, que estavam sempre manifestando muito amor por ela e sempre muita proteção também ao redor dela. Só que era visível que ela estava maquiando as coisas. No fundo, aquilo ainda martelava a cabeça dela. Então vamos contar que o golpe final teria acontecido mais ou menos uns 4 meses antes do fatídico dia, porque elas estavam, tanto a Bryony quanto ela,
no colégio. E aí, nesse momento, o que acontece? As pestes das meninas do outro colégio vão aparecer na escola, porque vão saber que ela está estudando lá. E por algum motivo, elas vão chegar lá com a fotografia e vão começar tanto a mostrar para Bryony, quanto mostrar para Rehtaeh, ameaçar a Rehtaeh, perguntar para ela se ela continua fazendo a mesma coisa, se ela ainda trabalha com isso, se ela continua cobrando para fazer isso, e ela não consegue se defender. Ao que tudo indica, naquele dia elas teriam até agredido de alguma forma física a Rehtaeh, porque a Bryony tem um momento que ela diz assim: eu queria impedir elas de machucarem, né? Machucarem. E essa palavra é ambígua, poderia ser machucar sentimentalmente, o que era óbvio, mas também poderia ser machucar fisicamente. Então a gente não sabe se essas meninas não juntaram ali uma gangue, eram 8 meninas e só estava a Bryony e também a Rehtaeh. Então, nesse momento, a Bryony, ela fica de lado porque ela dizia que ela tinha crescido com as meninas, ela conhecia as meninas e a fama das meninas e ela não quis bater de frente porque ela disse que ela ficou com medo. Então, podemos supor que eram meninas que davam medo, né? Esquisito isso, mas eram meninas jovenzinhas ali que davam medo. Então, elas teriam feito aquele círculo ali inquisitório. Ela chora muito, passa por mais um período totalmente fechada, sem querer falar com ninguém, não queria receber nem mesmo a Bryony. Só que aí mais um tempinho passa. E ela, nessa época, ela estava tentando namorar um rapaz quando ela entra nessa escola nova, antes dessas meninas irem lá tentar importunar ela. Então, o que acontece? Ela começa a namorar esse menino e tudo parecia muito bem, né? Ela já tinha falado do namorado para a mãe, já tinha falado do namorado para o pai, e tudo parecia muito, assim, tranquilo. Agora, eu não sei, não dá para saber, nem a mãe sabe, nem ninguém sabe, se o garoto descobriu da foto, se alguém, né, contou para esse rapaz da foto. A questão é, no dia 5 de abril de 2013, olha só, aconteceu tudo ali em novembro de 2011, tá? Em 2013. Então, em 5 de abril de 2013, o que vai acontecer é o seguinte: a Rehtaeh vai sair com uma amiga, tá? Ela vai sair com uma amiga que já era uma amiga da família, uma amiga mais antiga, e as duas vão demorar um pouco. A mãe vai mandar uma mensagem para ela voltar para casa. Vai falar para ela, ó, já deu o horário, você tem que voltar, você tem colégio, tudo mais. Até que, de repente, assim que ela envia a mensagem, ela escuta gritos na porta ali da casa, como se fosse uma grande discussão. E aí, nesse momento, ela percebe que a filha meio que está discutindo sozinha. E ela sabia, né, depois eu descobri que o nome dessa moça era Jenna, que a Jenna estava quieta e, na verdade, quem estava falando, parecia que falava no telefone, era a Rehtaeh. E a Rehtaeh estava falando com o namorado dela no telefone. Por algum motivo, ela teria subido as escadas correndo, ela entra para o quarto dela e ela tranca a porta do banheiro. E o banheiro já tinha sido um local que uma porta precisou ser derrubada em um momento que ela, enfim, fez coisas com comprimidos. A gente não vai ficar entrando para não ficar dando ideia, né? E foi, inclusive, um dos motivos que a hospitalizou. Então, nesse momento, a Jenna vê aquela situação e corre pro quarto da Leah, pro quarto da mãe da Rehtaeh, e diz, olha, ela se trancou no banheiro e eu não consigo abrir a porta. E ela pegou e falou assim, mas aconteceu alguma coisa? Essa amiga, né, a Jenna, fala pra ela, olha, eu acho que ela terminou com o namorado dela e ela tá trancada no banheiro e eu não consigo abrir a porta. A mãe vai, né, atrás da filha, começa a tentar chamá-la enquanto vai chegando próximo e tal. A Leah diz que passa tudo pela cabeça dela, menos o que ela iria ver ali. Então, ela começa a tentar abrir a porta, fazer força, e ela acha que a Rehtaeh está fazendo força contra, porque ela não consegue abrir a porta, tem um peso na porta e ela não consegue, né, abrir. Até que vai ter uma hora que, com muita força, ela vai conseguir abrir a porta. Acontece que a filha dela já tinha feito o pior. Não é colocado como foi feito, mas no dia seguinte o Glenn, né, acorda às 5 horas da manhã, isso teria acontecido no meio da noite, e ele é avisado que a filha dele, enfim, ela acabou se enforcando. É uma coisa estranha, porque eu acho que é uma coisa demorada de se fazer, né? Então, assim, não é como você de repente tomar alguma coisa, né, enforcar. Então, assim, complicado. Mas aí o que acontece? Ela vai, corta, né, ali o que estava segurando a Rehtaeh, e eles tentam hospitalizar a Rehtaeh.
né? Lembrando, tá? Já tinha 17 meses que esse caso tinha sido notificado para a polícia e eles já tinham dado ali uma resposta dizendo que não tinha provas ali contundentes de que poderia ter acontecido alguma coisa criminosa e que, na verdade, o processo iria para uma outra polícia, um outro tipo de polícia. E esse outro tipo de polícia não tinha feito muita coisa, mas a gente já chega nessa parte, tá? Porque, gente, sabe quem vai entrar no meio desse jogo? Anônimos. Anônimos, nós não perdoamos, nós não esquecemos. Exatamente eles. Vocês não têm ideia do tamanho que esse caso vai tomar. O Rehtaeh, então, é levada para o hospital ainda com vida, porém ela respira à base de aparelhos. Então, 4 dias depois que ela está, respirando por aparelhos, a família autoriza, que desligue, enfim, os aparelhos, já estava tudo atestado ali. Então, a Rehtaeh vem, a óbito. Depois que tudo passa, depois que essa situação passa e tudo mais, o pai mesmo fala que não foi a briga com o namorado, não foi absolutamente nada disso. A Rehtaeh nunca mais foi a mesma e que, na verdade, a Rehtaeh era uma bomba relógio em relação a isso e que o que mais doía é que eles não conseguiam uma ajuda psicológica ou qualquer lugar que pudesse oferecer isso. E eles procuraram bastante. Quando, o processo da Rehtaeh é passado para outro departamento de polícia, a Rehtaeh ainda estava viva, eles fazem a Rehtaeh contar tudo de novo e desacreditam a Rehtaeh. Dizem que quando, ela teria que provar, na verdade, que não teve nenhum tipo de consentimento em relação aos garotos, porque um deles teria entrado em contato e perguntado se estava tudo bem. E ela teria dito que kkk, claro que tá. Só que ninguém olhou aquela mensagem e pensou numa entonação, pensou se aquilo poderia ser um deboche ou qualquer coisa. Eles encararam como se aquilo fosse uma prova cabal de que houve consentimento. Então eles foram lá e arquivaram o processo. Disseram que não tinha provas para incriminar, nenhum dos meninos envolvidos. E aí nesse dia, depois que acaba o velório e tudo mais, a mãe volta para casa e faz o seguinte. Ela pensa, se foram as redes sociais, se foi essa questão toda que fez tanta coisa ruim acontecer com a minha filha, eu quero ser a voz da minha filha. Eu quero contar para as pessoas o que aconteceu com a minha filha. Eu quero contar o que a sociedade fez com a minha filha. Quando ninguém buscou nenhum tipo de justiça, não ofereceu nenhum tipo de ajuda, então ela relata, faz um relatório, numa determinada rede, ela faz um relatório e fecha o computador. Algumas horas depois, o pai, que simplesmente ficou dias sem conseguir levantar da cama depois do que aconteceu, ele ficou muito mal, ele vai e olha. Porque, obviamente, os dois conversavam muito, ele deve ter visto nas redes sociais da Rehtaeh a publicação e contando a história do começo até o dia que eles fazem o velório. O que acontece depois disso, ninguém esperava, mas ninguém esperava. O pai da Rehtaeh liga, assim pra Lia na mesma hora. A rede social da Rehtaeh estava lotada de seguidores e tinha mais de 52 países, representantes de 52 países envolvidos em querer saber o que tinha acontecido com a Rehtaeh, se solidarizando com o que tinha acontecido, dizendo que iria passar para frente essa história e que também começariam uma espécie de controle para que isso não acontecesse em suas escolas. E as coisas começaram a tomar uma proporção que ninguém imaginava, porque até então eles já estavam tão assim... A fé deles estava tão anêmica, eles já não conseguiam mais pensar que existiria qualquer valor à vida da filha deles, porque eles fizeram a justiça, as pessoas que assistiram o caso da Rehtaeh simplesmente viram que assim, era fácil de engavetar. Então, quando eles viram aquela ação, eles se sentiram vivos mais uma vez, porque quando eles perdem a Rehtaeh, eles caem feio, tanto o pai quanto a mãe. A mãe da Rehtaeh vai olhar tudo aquilo e vai ficar muito feliz, só que o pai, ele vai ter uma crise, assim, na hora ele vai pensar, meu Deus, eu não consigo levantar da cama. Só que aí ele liga a TV e ele se depara com simplesmente a praça de Halifax lotada de pessoas com o nome da Rehtaeh, porque aí se espalha a história por Facebook e aquelas mesmas pessoas, às vezes, que condenaram, as pessoas que acabaram fazendo o mal para essa menina, estavam lá também, segurando cartazes, segurando fotos, talvez por arrependimento. Então tinha ali basicamente metade da cidade fazendo isso e esses movimentos não paravam. E as pessoas começaram a pedir por justiça. Então, ele como pai, o que ele faz? Ele pega e conta também
tudo que a filha dele passou, faz ali um relato e coloca na internet. Ele não teve força de participar do que estava acontecendo, assim, pelas praças, nem nada, só que ele escreve, né, que ele queria justiça pela filha dele, ele não queria mais nada, só justiça, só que tivessem reconhecido o que fizeram com a filha dele. Algumas horas depois que ele posta, ele tá tranquilo, ali no canto dele, vivendo o luto dele, quando de repente uma mensagem começa a aparecer para as pessoas, para praticamente as pessoas todas que estavam ligadas às redes sociais da Rehtaeh. E essa mensagem era do grupo Anonymous. Para quem não conhece os Anonymous é um grupo de hackers que na verdade são como se fossem ativistas cibernéticos, então às vezes eles aparecem pontualmente para pedir alguma coisa. E normalmente isso sempre vem com um leve tom de ameaça. Então os Anônimos dizem o seguinte: nós somos os Anônimos, né? Somos um grupo e nós não somos uma legião, na verdade. Essa é a frase que eles usam. Nós não perdoamos, nós não esquecemos e queremos justiça pelo que aconteceu com a Rehtaeh. Só que naquele momento o processo dela estava engavetado. Então eles foram lá e disseram que exigiam que a polícia reabrisse o caso da Rehtaeh, porque se isso não acontecesse, eles revelariam as identidades dos agressores. E aí qual é o problema disso? Se eles fizessem isso, ia ser um problema, porque parece que as pessoas que tinham feito isso com ela, os dois rapazes, eram menores. E em algum momento, aquele pedaço do Canadá, ele prezava mais pelo anonimato dos meninos do que pelo que tinha acontecido com a Rehtaeh. Só que isso não vai durar muito tempo, porque quando o garoto que teria, né, pedido para tirar foto, o carinha que foi ali se aproveitar dela enquanto ela vomitava, viu, né, os Anônimos aparecendo, ele ficou morrendo de medo. Então ele pega e faz um relato de tudo que teria acontecido naquela noite e manda para a mãe da Rehtaeh. Só que ele diz que ele não lembra de tudo, que ele estava muito alcoolizado, mas ele afirma, né, que ele teria pedido para bater a foto. Ele fala várias coisas que corroboraria tudo aquilo que a Rehtaeh já tinha contado na polícia, em sede policial, corroboraria tudo e inclusive era uma confissão da culpa e também basicamente os dois fizeram juntos, os dois rapazes, e ele estava dizendo que o outro rapaz estava envolvido também, né, mas eles estavam com medo. Ali ainda fica, né, e diz pra ele assim: nossa, você teve tanto tempo para contar, precisou que o Anonymous, né, aparecesse para você contar. E aí ele pega e diz que ele estava com medo do que estava acontecendo, da proporção que aquilo estava tomando. Então ela pelo menos vai ter, né, mesmo que ela não consiga talvez acreditar na versão do rapazinho, ela pelo menos tinha alguma coisa escrita por ele que corroborava tudo aquilo que a Rehtaeh tinha passado e que a Rehtaeh já tinha contado em sede policial. Então ela pega aquele papel e leva até a delegacia, imprime, né, mostra a mensagem e eles já têm então a confirmação de tudo o que aconteceu, era só colocar o processo para frente. Aparece, né, obviamente totalmente camuflado ali, quem seria o tal do integrante aí dos Anônimos. Ele era um cara que ele morava perto da Nova Escócia e ele ficou sabendo disso e teria ele entrado em contato com outras pessoas do mesmo grupo. Então ele disse que quando ele viu aquela situação, ele não aceitou, aquela situação passou para frente, então eles começaram esse movimento. E tudo bem, a questão é o seguinte: eles decidiram fazer o seguinte, a polícia declarou ao mundo, tá em uma transmissão aberta, que eles não tinham provas suficientes para colocarem dois jovens, né, atrás das grades e que aquilo não iria para frente. Só que aí a mãe da Rehtaeh foi em cima e obviamente a pressão também que começou a se estabelecer de eles vão divulgar o nome dos meninos, eles vão divulgar, fez com que a polícia de fato, continuasse um processo, porém não foi aquilo que todo mundo esperava, mas ainda assim serviu para alguma coisa. Eles retomam o processo da Rehtaeh, eles colocam então os dois garotos ali para serem julgados e por produção e distribuição de material e o outro por, ajudar a distribuir o material, porque um distribuiu, o outro não apenas distribuiu, como bateu a fotografia que causou ali um mal maior, mas o mal maior não entrou como crime. Então somente ali a produção daquele material. Isso deu uma coisa tão ínfima como pena, que
ninguém ficou na cadeia, ninguém nunca pagou e o nome deles nunca foi revelado. Então, só quem conhece a identidade real deles é quem mora naquela região. As pessoas que moram lá conhecem, porque, né, estavam basicamente na cidade quando tudo aconteceu, mas no mundo exterior ninguém sabe de fato quem são esses garotos. E tem mais. O juiz também, né, na época, ele fez o seguinte: como eles não teriam uma pena, não tinha nada no Código Penal que colocassem eles atrás das grades. Então, mesmo que ele quisesse, ele não poderia fazer. Então, ele fez o seguinte: ele deixou marcado por 5 anos, né, esse delito, para que assim, se eles viessem a fazer qualquer coisa dentro de 5 anos, aí a conversa com a justiça seria um pouco diferente. Pelo menos foi alguma coisa aí, né, mediante a um mundo de nada, porque não fizeram nada. E aí eles conseguiram, em 2014, a família da Rehtaeh conseguiu ali, eles conseguiram aprovar, de tanto pressionar o governo, né, pressionar as pessoas e tudo mais, eles conseguiram incluir nas leis do Canadá o crime de você passar para frente, né, fotos inapropriadas das pessoas sem o seu consentimento. Sabemos qual é o nome disso, então aí é que isso passou a ser crime, porque até aquele momento não era crime. Foi por isso que eles não pagaram por absolutamente nada, né? Porque também ela não se enquadraria como uma criança, que aí seria uma outra regra. Eles até tentam colocar ela como uma criança, mas ela não tinha mais 14 anos, então ela já tinha 15, não era mais encarado como uma criança no Canadá. E aí o que acontece? Primeiro, né, a grande reviravolta foi a mudança nessa lei, porque a gente sabe que colocar ou tirar alguma coisa de uma lei é um pouco complicada, principalmente quando vai criminalizar alguma coisa, né? Normalmente ninguém mexe nessas coisas. As pessoas facilitam para que esses vagabundos fiquem na rua, mas ao contrário é difícil acontecer. Lá aconteceu graças ao clamor, principalmente, né, da sociedade ali ao redor. Então a sociedade unida, ela faz muita coisa sim, inclusive aprender a lição. Por quê? Depois disso, tanto a Leia quanto o Glenn, eles passam então a fazer palestras e passam a divulgar a importância que se tem de assistir os seus filhos, saber quem são as pessoas que estão tirando a paz dos seus filhos, os motivos disso, não apenas voltado ao que aconteceu com a Rehtaeh, mas vários assuntos. E começa também a palestrar em vários lugares mesmo, e várias ali medidas começam a ser adotadas no Canadá nas escolas e nas escolas de todo o mundo, porque mais de 52 países se envolveram com a história. Então essas pessoas aprenderam pelo menos um pouquinho na época e já começaram a mudar ali algumas práticas que aconteciam em escolas, que acabavam, né, fosse por peso, fosse por aparência ou qualquer coisa que pudessem, né, deixar os jovens ali numa situação que poderia levá-los até mesmo a algo totalmente assim impensado, que foi o que aconteceu com a Rehtaeh. A Rehtaeh, no último dia que esteve com o pai, ela estava tão perdida que o pai disse assim para ela: filha, você tem alguma projeção para o futuro? E ela disse que olhou para o mar, e é a foto que tem na capa, porque de fato é uma foto muito marcante para o pai. Ela olha para o mar e ela diz: não, pai, eu acho que eu só queria ser um pouco diferente e só cuidar dos animais para sempre. E aí logo depois ele recebe a notícia que a filha dele tinha feito ali, né, algo contra ela. Mas a gente sabe, né, foram 17 meses de luta, então não achem que foi apenas 17 meses que se passaram correndo tranquilamente, tem muito mais coisa. Se vocês quiserem, o documentário tá aqui, tá na Amazon Prime. E aí lá vocês vão ter a coisa nada peneirada. Vocês vão ter toda a história ali de uma forma que o pai fez. Então tiveram ali algumas empresas ali como a Discovery que fez um documentário, mas o pai achou que não era o correto, porque eles também respeitavam algumas regras e normas, né? Então ele achou que não estava fidedigna a história. E aí 5 anos depois que sai então essa história pela Discovery Channel, ele decide fazer o próprio documentário contando absolutamente tudo, com direito ao depoimento do garoto que ele acabou escrevendo para a mãe, né, da Rehtaeh, e tudo mais ampliado para que vocês possam ali olhar. A questão é que tudo é legendado, vocês conseguem legendado, uma legenda que não tá lá muito boa, tá? Foi bem mal legendado, e o inglês deles é um pouquinho difícil de entender, eles falam um pouquinho mais rápido, e ali eu não achei, eu pelo menos nunca tentei mexer na configuração para ver se eu conseguia assistir com uma velocidade menor, mas lá tá o documentário,
Vocês vão ter uma ideia até visual depois que vocês conhecem a história e vocês vão ver a real indignação desses pais e o que essa moça passou, gente. Então, isso é bom para você que é mãe, isso é bom para você que é filho, porque o negócio é o seguinte, se estiverem fazendo isso com você no colégio, você não vai só avisar a professora, você não vai avisar a sua diretora primeiro, você vai primeiro avisar os seus pais, porque ninguém vai defender melhor vocês do que os seus pais. Caso os seus pais não façam nada, porque obviamente você, pai, se você sabe disso, você precisa ir até o colégio, isso precisa ser denunciado de todas as formas cabíveis. Você, filho, se você tem essa conversa com os seus pais e você vê que os seus pais ou não deram crédito ou simplesmente não fizeram nada, você vá e converse com os responsáveis do seu colégio, porque você pode fazer isso. Fale com o seu professor, fale com o diretor do seu colégio e tente alguma coisa. Se for necessário, procure uma delegacia e faça um boletim de ocorrência. Porque a obrigação dos seus pais numa hora dessa é pelo menos verificar o que está acontecendo com você. Então, se você está sofrendo com isso, você precisa procurar ajuda. Vocês são bons, pesquisem na internet, existem portais de ajuda diretos até para quem está passando por isso. E isso é uma coisa que pode levar vocês a lugares que vocês nem imaginam, que muitas vezes não tem volta, que foi o caso da Rithea. Então, isso eu acho que foi uma grande lição, porque a gente começa com pequenas coisas, é um hate, é um stalker, é alguém ali que tá só fuçando um pouquinho a sua vida, mesmo que ele não tá distribuindo nada, mas às vezes ele te manda mensagem ofensiva, às vezes ele te persegue, muitas vezes pode ser um garoto que persegue você, seja o que for. Se você estiver passando por algum tipo de pressão, você precisa denunciar, e você precisa avisar todas, tá? As pessoas que estão ao seu redor e que essas pessoas ajudem vocês a procurar as autoridades competentes ou até mesmo você, tá? Se inteirar e lá você procurar uma autoridade competente, nem que seja a polícia, tá bom? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Não é por acaso que eu tô trazendo esse caso, mas é que cada vez mais se fala disso e cada vez mais isso acontece. Então eu achei bem interessante trazer, porque talvez assim alguns pais abram os olhos de como a coisa pode ficar séria, tá? E alguns adolescentes também. Eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui. Coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam sobre esse tema. Não sei que ordem vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas se ficaram até aqui, deixa um like pra mim, tá? Que hoje vamos trabalhar bastante, aqui vai ter bastante coisa por aqui hoje, tá? Então já pula pro próximo vídeo, se esse for o primeiro que vocês estão assistindo, provavelmente já tá saindo o próximo, que vai ser uma atualização bem importante, e a gente vai precisar conversar também sobre isso, tá bom? Um super beijo pra vocês. Bebês, uma semana maravilhosa pra todos vocês. Se eu aparecer mais vezes aqui, eu me comprometi com vocês e preciso, né, trazer isso para vocês, independente de quantas pessoas vão assistir, eu preciso trazer, porque a minha palavra é uma só. Então eu vou ficando por aqui. Uma semana ótima, aqui tá muito frio, fiquem quentes. Um beijo, uma excelente semana a todos e até o próximo.